Você também ore no seu coração para que a mensagem que vamos ouvir agora possa ter um lugar em nossas vidas especial, que você não me ouça falando, mas que por trás desse instrumento você possa ouvir a voz de Deus e que Deus possa adequar, possa adaptar essa mensagem a cada situação da sua vida, a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Amém? Nesse espírito nós vamos falar sobre o tema que anunciamos aqui, a grande aposta. Esse título dessa mensagem pode causar um pouco de estranheza, porque a gente nem aposta, né? E vamos falar de aposta. Mas se você consultar aí o seu dicionário, a aposta é um ajuste feito entre pessoas de opiniões diferentes acerca de algum fato que será averiguado posteriormente, devendo aquela pessoa, a parte que perdeu ou errar no julgamento, pagar a outra o valor previamente estipulado. De que estamos falando? Nós estamos falando da ideia, querido irmão, querido ouvinte, de que Deus fez uma grande aposta. Deus fez uma grande aposta no céu. Deus apostou que nós seríamos fiéis a Ele. Esta aposta foi feita com o inimigo de nossas almas, que também aposta que nós vamos fracassar, nós vamos desistir, nós vamos cair. Olha que interessante, quando você vê a palavra de Deus, logo no início da Bíblia, nós vemos ali que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e apostou que Adão e Eva iriam ganhar esta guerra contra o mal. Mas a primeira aposta, Deus perdeu. Adão e Eva se submeteram a Satanás e eles foram vencidos pelo pecado e pelo arco enganador. O primeiro filho desse casal também, citado ali, o Caim. Em Caim, Deus perdeu a aposta. Caim preferiu servir ao rei das trevas. Caminhando nas primeiras páginas da Bíblia, você vai encontrar em Gênesis 4:26, o Enos. Coloque um marco na história bíblica quando você lê a história de Enos. Diz a Bíblia que quando Enos nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. Deus ganhou a aposta na vida de Enos. Enoque andou com Deus. Deus o tomou para si. Deus ganhou a aposta. Em Elias, Deus ganhou a aposta, ele foi trasladado sem ver a morte. Em José, no Egito, Deus ganhou a aposta. José foi um jovem tentado com todas as tentações que assediam a juventude de hoje. Ele foi fiel, ele foi firme, ele glorificou o nome do Senhor. Em Moisés, Deus ganhou a aposta, apesar de Moisés ter sido um homem de pecados, cometeu erros. Na sepultura de Moisés estava o Salvador para ressuscitá-lo e levá-lo para a glória. Em Noé, Deus ganhou a aposta. Noé, a Bíblia diz que ele era justo e íntegro. Noé andava com Deus. Em Abraão, Deus ganhou a aposta. A Bíblia diz que Abraão era o amigo de Deus. Em Davi, Deus ganhou a aposta, apesar de ter cometido graves erros e pecados. A Bíblia diz que enquanto obedecia a Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha que alvo interessante para nós alcançarmos. Olha que modelos estão apresentando aqui para seguirmos estes exemplos. Em Sansão, Deus parecia ter perdido a aposta, mas não perdeu Sansão. Mesmo do modo de Sansão, no finalzinho, Deus resgata Sansão. Em Jesus, Jesus, querido irmão, é o vencedor de todas as batalhas. E quando você lê a Bíblia em Hebreus 11, você enxerga ali uma galeria dos heróis de um Deus vencedor. Eles não foram heróis porque foram bons, eles se tornaram heróis porque eles confiavam num Deus que vence todas as batalhas. E eu quero convidar você, amado irmão, querido ouvinte, a aprofundar essa reflexão comigo. Se você está paradinho aí na sua casa, se você pode pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, desse maravilhoso livro histórico escrito por Moisés, e vamos continuar refletindo sobre este assunto
lendo aqui alguns versos da palavra de Deus. Eu estou usando aqui uma Bíblia de tradução Almeida do século 21. E eu quero ler aqui 4 versos iniciais da palavra de Deus. Jó capítulo 1, verso 1 a 4. Havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que ele era o homem mais rico de todos do Oriente. Que maravilha! Em 4 versos, Deus está nos apresentando Jó, esse homem extraordinário da Bíblia, esse personagem incrível. Mas eu quero chamar a sua atenção, querido irmão, querido ouvinte. Em 4 versos aqui está apresentado o nome de Jó, está apresentado a linda família de Jó. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, uma família grande. Está apresentado aqui no verso 3 a riqueza de Jó, o status social de Jó. Ele era o homem mais rico de todos os homens do Oriente. Imagine aí a riqueza de Jó. Mas eu quero perguntar para você, para Deus, o que é mais importante dessa apresentação que Deus mesmo, através da sua palavra, nos faz desse personagem de Jó? Para Deus, o que é mais importante? Para Deus o mais importante está no verso 1. Depois de apresentar o nome de Jó, Deus apresenta para você um homem íntegro e correto. Querido ouvinte, como seria bom se nós tivéssemos muitos Jós nos dias de hoje. Como está difícil os Jós modernos. Homem íntegro e correto. Homem que temia a Deus ou que teme a Deus e que se desvia do mal. A coisa mais importante para Deus nesta apresentação feita em 4 versos não é o gado, não é a família de Jó, mas o seu caráter e a sua religião. Talvez, se você fosse apresentar para mim o Jó, talvez se eu fosse apresentar para mim, se eu vivesse no tempo de Jó e fosse apresentar Jó a você, eu ia te dizer: olha, esse aqui é o Jó, é um amigo meu, ele é o homem mais rico do Oriente. Onde é que está a cabeça humana? Como é que nós pensamos as coisas dessa vida? Para nós, as coisas mais importantes das pessoas são as coisas que elas têm. E facilmente nós vemos as pessoas apresentarem alguém de status social ou de riqueza para nós, enfatizando isso. Isso é comum de nós, é natural. Eu até me lembro agora que alguém pediu um favor a Jesus e os discípulos disseram: olha, atenda esse favor, porque esse homem construiu a nossa sinagoga, ele deu muita oferta. Irmãos, amigos e ouvintes, para Deus, o que é mais importante em Jó é o seu caráter e a sua religião. Então preste bastante atenção. Você pode ter uma família linda, você pode ter riqueza. Talvez eu esteja me dirigindo a alguém que tem autoridade, talvez você tenha algum cargo público, político, que dê poder e autoridade. Talvez você tenha fama e status. Para Deus, isso não tem nenhum valor, a não ser que você seja íntegro, correto, tema a Deus e se desvie do mal. Continuando a apreciação dessa história linda na Bíblia, nós saltamos aqui para o verso 6. O verso 6 do capítulo 1 de Jó. Certo dia, diz a palavra de Deus, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. Eis aqui, querido ouvinte, um verso impressionante da Bíblia, um verso recheado de mistérios e de informações interessantes. A Bíblia está nos contando de uma reunião em que acontece aparecer ou comparecer os filhos de Deus. A Bíblia não nos dá informações de em que região
eu diria, geográfica que esse encontro acontece. Em algum lugar do universo, o Deus soberano tem diante de si os seus filhos. E aqui é algo interessante: Satanás veio com eles. Satanás não é mais um filho de Deus, ele é uma criatura depois da rebelião. E eu quero perguntar para você, por que Satanás está entre os filhos de Deus? Por que numa reunião celestial em algum lugar do universo, Satanás está ali infiltrado? A resposta é que originalmente, querido ouvinte e irmão, Deus coroou Adão como príncipe desse mundo. Deus deu a Adão autoridade, domínio sobre as demais criaturas. Adão colocou o nome dos animais, ele foi coroado rei. Mas quando Adão peca, ele se vende para Satanás. Adão, originalmente, não Satanás, deveria comparecer nesta reunião. Ele que era representante do planeta Terra, o responsável por esse planeta. Depois de cair em pecado, Adão perde esta autoridade que lhe fora concedida por Deus. E por usurpação, pelo engano, Satanás agora possui a coroa de Adão. E a Bíblia chega a dizer, eu sei que você conhece no Novo Testamento, ele é o príncipe deste mundo. Tornou-se o príncipe deste mundo, não por direito, mas por usurpação da coroa que antes pertencia a Adão. O verso 7, o Senhor se dirige a Satanás com as seguintes palavras: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aqui está escondida uma outra verdade interessante, querido irmão. Satanás não tem autonomia de passear pelo universo, levando em consideração que o universo criado por Deus é infinito. Mas quando Satanás diz, eu venho da terra, esta declaração, esta resposta está de acordo com as outras informações que temos na palavra de Deus. Satanás tem o seu poder, a sua esfera limitada ao planeta Terra. Foi para cá que ele foi expulso, segundo Apocalipse capítulo 12, verso 9, verso 12. É para cá que Satanás foi expulso depois da rebelião que ele causou, promoveu no céu. Então a terra passou a ser a casa, a habitação. Este planeta passou a ser a habitação de Satanás e todos os seus anjos. E o verso 8, continuando a leitura, o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Queridos, eu passei algum tempo pensando sobre esse verso, tentando entender esse verso da Bíblia. Olha, se você sabe que uma pessoa é invejosa, não mostre o seu sapato novo. Se você sabe que uma pessoa é invejosa, não mostre o seu carro novo. Não conte o seu sucesso para alguém que você não confia, que você tem dúvida, porque isso pode despertar inveja, concorrência, disputa. Agora a Bíblia está nos dando a informação no verso 8 que Deus diz de Jó: você observou meu servo Jó? Algumas verdades estão contidas nesse texto. Jó é servo reconhecido por Deus. E Deus diz: na terra não há ninguém como ele. Parece que Deus está provocando Satanás, porque a profissão de Satanás é tentar, ele é o tentador, e agora Deus coloca diante dele alguém único, alguém que não pode ser comparado com mais ninguém na terra, um homem íntegro, correto, temente a Deus e que se desvia do mal. Falar isso para alguém
que é o tentador, que promove a queda dos filhos de Deus, que promove tentações, obstáculos no caminho dos servos de Deus? Parece que Deus está provocando Satanás a tentar Jó. Eu continuo a leitura no verso 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções, em vão? Por acaso tu não tens cercado Jó de proteção, de todos os modos, a ele, a sua família, a tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra? Mas estende a mão e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Verso 12, então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que Jó tem está sob teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor, eu imagino que rápido como um raio, para cumprir o intento que agora ele tinha autorização para fazer. Por isso o tema da nossa reflexão é a grande aposta. Aqui foi feita uma aposta. Deus expôs Jó a Satanás dizendo: eu aposto que Jó é fiel a mim em todas as circunstâncias. Satanás diz o contrário: eu aposto que se tu promoveres alguma desavença, desviar o curso do sucesso de Jó, ele blasfemará de ti na tua face. Irmãos, nesses versos nós temos algumas conclusões, algumas lições a tirar. Primeiro, Deus confia em nossa fidelidade. Ele acredita no que nós dissemos a Ele. Deus acredita na nossa confissão de fé. Ele recebe as nossas decisões de servi-lo com fidelidade. Segunda lição que podemos tirar desses versos que acabei de ler: o justo é observado pelo inimigo. Quando você resolve ser fiel a Deus, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, Satanás vai assisti-lo, ele vai acompanhar os seus passos, ele vai saber quem é você. A pergunta que Deus fez a Satanás: observaste o meu servo Jó? Veja, a resposta é detalhada. Jó diz no verso 12: eu sei quem é Jó, tu tens cercado Jó de proteção, ele tem uma linda família, ele tem bens, ele é abençoado, os seus bens se multiplicam sobre a terra. Veja, Satanás sabe quem é Jó, sabe o que Jó possui. Então não se esqueça, quando você resolve servir a Deus, assim como você tem ao seu lado um Deus poderoso para te dar proteção e êxito, você tem um inimigo de sua alma que conhece você, conhece sua fraqueza, conhece as suas decisões. Outra lição que aprendo daqui, querido irmão, está no verso 10 e está no verso 9 especificamente. Satanás diz ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Veja, aqui há uma acusação de que Jó é um crente interesseiro, que serve a Deus só por causa das bênçãos. E eu quero perguntar a você que está me ouvindo nesta manhã: qual é a sua motivação para servir a Deus? Qual o seu interesse? Pedro um dia abriu os braços para Jesus e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que eu vou ganhar em troca? Qual vai ser o meu lucro nesse negócio? Vejam, irmãos, nós temos uma cabeça mercantilista, né? Comercial, capitalista. Em tudo que nós fazemos, nós pretendemos ganhar, ou pelo menos não levar nenhum prejuízo, no mínimo. Agora Satanás está acusando a Jó de servi-lo por causa das bênçãos. É triste dizer que no nosso mundo religioso contemporâneo, muitos estão buscando a Deus por causa das bênçãos. Tem gente fazendo pacto, fazendo aliança, participando de campanha,
para receber de Deus bens materiais. E é isso que Satanás está acusando Jó. A última verdade que eu destaquei aqui para nós aprendermos desses versos, queridos, é que Deus permite provações. Veja, não confunda. Aquilo que vai acontecer agora com Jó, no decorrer da nossa sequência da história, não foi provocado por Deus. É Deus quem limita o campo de atuação de Satanás. No verso 12, Deus autoriza Satanás. Deus coloca tudo que Jó tem nas mãos de Satanás, autorizando-o a lidar com isso, com seus bens e riquezas. E Deus impõe um limite: não estendas a mão contra ele. Tudo que ele tem está em teu poder. Deus permite provações. Então, na nossa vida cristã, quando nós passamos por provas, por dificuldades, não precisamos perguntar se Deus está nos vendo. Não precisamos duvidar do amor de Deus. É Ele quem permite que passemos por dificuldades, por vales, por noites, por temporais. Ele sabe tudo, Ele está sobre todas as coisas. No Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, no verso 4, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, querido, na vida do cristão tem vale, tem sombra e tem morte. Lázaro, o amigo de Jesus, morreu. Eu estou destacando esse ponto porque nós precisamos ter cuidado com a Bíblia na mão, avaliar as coisas que ouvimos e vemos. Tem gente por aí com a Bíblia na mão dizendo: pare de sofrer, aceite a Jesus e o sofrimento vai acabar. Isso é enganoso? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas há uma promessa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmo 30, verso 5, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Eu sei, talvez você já tenha chorado, eu também já chorei. Tem fases e ocasiões da nossa vida que é choro, é nuvem, é escuridão, são trevas. Mas nós precisamos ter a consciência de que Deus sabe e acompanha cada lágrima, cada choro, cada soluço de seus filhos. Ele não está distraído nem dormindo, Ele sabe tudo o que acontece. Então, irmãos, na sequência do capítulo 1 de Jó, no verso 13, continuando a nossa reflexão, nós temos aqui as primeiras provas de Jó. E antes de ler cada uma delas, eu queria dizer que precisamos entender que provação é diferente de tentação. Não podemos confundir. Ora, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 13. Mas toda provação recebida como um corretivo vai produzir alegria no final. A tentação é provocada, criada e enviada por Satanás para fazer você se afastar de Deus e pecar. A provação não. A provação tem o fim de te refinar, de te fazer melhor, de tirar as arestas, os defeitos do nosso caráter. Então, quando passamos por dificuldade, precisamos pedir a Deus que nos ilumine para saber aquilo que estamos vivendo, se é uma tentação ou se é uma provação. Porque uma provação permitida por Deus pode se tornar para mim uma tentação. Eu posso ser tentado a duvidar de Deus, eu posso ser tentado a jogar tudo para cima e pecar. E vamos às provações que foram submetidos Jó. Verso 13, certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. E então os sabeus os atacaram e os levaram. E ainda mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Nessa primeira provação que Jó é submetido, querido irmão, ele perde bois, jumentas e servos.
E o ataque aqui é provocado pelos sabeus, uma tribo, uma outra nação, um clã, uma família, conhecida aqui por sabeus. O verso 16 continua: enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Agora, nessa segunda investida de Satanás contra Jó, ele perde todas as ovelhas e perde os pastores de ovelhas, os servos que cuidavam daquelas ovelhas. E a ferramenta, o instrumento que Satanás usa aqui para afligir Jó é o fogo. E na sua Bíblia e na minha Bíblia vai dizer fogo de Deus. Porque Jó não entendia o que nós estamos entendendo hoje. Que Jó estava sendo provado, que havia um conflito nas regiões celestiais a respeito da fidelidade de Jó, que ele estava sendo alvo de uma aposta feita entre Deus e Satanás sobre a sua vida espiritual. Mas nós sabemos, pelo contexto, que esse fogo foi enviado por Satanás. Sim, querido irmão, a Satanás foi dado o poder limitado de manipular os elementos da natureza. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 13, verso 13, que há um poder ali que faz descer fogo do céu nos últimos dias, para apresentar sinais, para convencer as pessoas de algum erro teológico a respeito da verdade de Deus. E os bens de Jó foram destruídos pelo fogo. O verso 17, enquanto esse mensageiro ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, um outro povo, dividiram-se em três grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Agora Jó perde camelos e servos. O ataque foi feito pelos caldeus. E agora prepare-se. Verso 18, enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos, tuas filhas. Você que é pai, você que é mãe, quando alguém vai falar de nossos filhos, não é? Há uma expectativa. O que aconteceu? O que meu filho fez? O que a minha filha fez? Agora, tente imaginar essa cena. Jó está ali, ouvindo o quarto mensageiro que traz notícias desastrosas. E esse mensageiro diz: os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os quatro cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles morreram todos. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Esta notícia é o máximo de desgraça, de desaventura. Jó não poderia ouvir uma notícia pior que esta. Interessante que na escritura aqui, no desenvolvimento do texto, você percebe, irmão, querido ouvinte, que cada mensageiro que traz a notícia para Jó diz assim: só eu escapei para te trazer essa notícia. E o verso seguinte diz: enquanto esse ainda falava, veio outro e disse. Então nós cremos por esse contexto que Jó recebeu todas essas notícias num dia só. Jó temeu e tremeu quando ele perdeu os bois. Estava em jogo a sua riqueza, as jumentas, as ovelhas, os seus servos, os seus camelos. Talvez Jó pensasse: está em risco o meu ranking, a minha posição no ranking da riqueza mundial. Eu sou o homem mais rico do Oriente, mas agora eu perdi meus bois, perdi meus rebanhos, perdi meus funcionários. Isso deve ter deixado Jó muito abalado. Com muito menos nós ficamos abalados. Nós queremos só ganhar, não queremos perder. Mas quando o quarto mensageiro diz: todos os teus filhos morreram num temporal, é a pior notícia que Jó já ouviu. Mas o que mais me impressiona, querido irmão e irmã, é a reação desse homem de Deus. O que você faria e o que eu faria em lugar de Jó? O que você faria?
Tomaria uma dose de remédio de tarja preta para desacordar? Tomaria uma alta dose de calmante para não ver a vida? Muitos procurariam tirar a sua própria vida? Qual seria a tua e a minha reação diante de uma situação dessa? A reação de Jó foi, verso 20, Jó levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça. Essas ações externas são de representação de profunda tristeza, de desolação, de faltar terra debaixo dos pés. Ele prostrou-se no chão, no solo, na terra, no pó e adorou. O que você vai fazer quando a provação chegar? Como é fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, quando você recebe uma bolada, quando a sua família está bem, não tem ninguém na UTI, todo mundo está desfrutando do gozo, da companhia uns dos outros. Mesmo assim, nós somos muito ingratos. Jesus curou 10 leprosos, só um reconheceu a bênção. Os outros tocaram a vida como estava, esqueceram de agradecer, esqueceram de adorar, mesmo na fartura, na cura, no milagre. Nós somos ingratos. Agora nós estamos falando de um homem que na mais profunda desgraça e desolação, ele adora ao Senhor. Como é difícil, querido irmão, adorar a Deus quando as coisas vão mal. Aqui está um teste para a nossa fé. Aqui está uma peneira, um crivo para saber quem é quem na igreja, quem é quem no evangelho. Aqui está um crivo para definir quem professa ser cristão e quem é de fato cristão. E ele orou ao Senhor no verso 21. Eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Com as minhas palavras, Jó está dizendo: tudo que eu tenho, que eu possuí, que eu ganhei, que eu adquiri, que eu conquistei na minha vida, não era meu. Foi Deus que me deu. Se ele resolve tirar, veja, Jó não sabia que quem havia tirado era Satanás. Mas ele atribui isso a Deus e ele diz: ele deu, ele tirou, em tudo, em qualquer circunstância, em toda situação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu imagino que o céu nesse momento fez uma festa com essa expressão de Jó, com esta reação, com esta maneira de glorificar a Deus nessa situação terrível, porque tinha uma acusação diante de Deus e Satanás estava esperando que Jó blasfemasse na cara de Deus. Satanás queria que Deus fosse desmascarado, envergonhado, decepcionado. Agora há um triunfo no céu. Um filho de Deus que perde tudo glorifica a Deus, mesmo na sua profunda tristeza. Será que não vamos aprender essa lição, queridos irmãos? Será que não está na hora de eu e você aprendermos com Jó a obedecer a Deus em todas as circunstâncias? Ou vamos ser crentes só de tempo bom? Chove, eu não vou para a igreja. Qualquer coisinha estamos murmurando. Qualquer coisinha está entre nós e Deus como obstáculo para a adoração, para servi-lo, para ler a palavra. Qualquer coisa me tira o foco da vida espiritual. Qualquer provocação de um irmão, de uma pessoa, de um parente me tira a paciência, o foco de servir a Deus. Qualquer coisa me faz abandonar os caminhos do Senhor. Eu peço férias da religião. Eu quero dar um tempo, eu quero me afastar de Deus, dos irmãos e das igrejas. Aqui está um exemplo. De Jó, Deus pôde dizer: ele é íntegro, reto, ele teme a Deus e ele se desvia do mal. Vamos para o capítulo 2. Deus ainda está falando comigo e falando com você. Você está ouvindo? Ouça a voz de Deus nessas palavras do Senhor.
Verso 1 do capítulo 2, outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles. Veja, a história se repete. Novamente, o verso 2, o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: vem de rodear a terra e passear por ela? E o Senhor repete a mesma pergunta: você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele? Ele é um homem íntegro, correto, ele teme a Deus e se desvia do mal, e ele ainda se mantém íntegro, embora tu houvesse incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Deus ganhou a aposta. Deus está desmascarando o diabo e dizendo: olha, embora você tenha se incitado contra Jó sem nenhuma razão, ele ainda se mantém íntegro. Você viu isso, Satanás? Você observou isso? Mas Satanás não desiste de destruir você. Se você ganha uma batalha, se você ganha uma guerra, ele te propõe outras guerras, outras batalhas, mais difíceis, piores, mais desafiadoras. Então Satanás, no verso 4 do capítulo 2, diz: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Querido ouvinte, o que é mais importante para você? Qual é o seu maior patrimônio? Você já pensou nisso? É a sua moto, é a sua casa, é a sua empresa, é a sua fazenda, é o seu gado, é a sua família? Muitos responderiam: meu maior patrimônio é a minha família, que eu tanto amo. Sim, é verdade. Mas agora Satanás vai trabalhar um ponto muito sensível da nossa existência. Ele propõe a Deus, no verso 5, estenda a mão contra os ossos e a carne de Jó. Agora sim, ele blasfemará na tua face. Satanás, que é o pai da mentira, ele está falando aqui uma verdade. Sim, Satanás fala a verdade. Porque alguém disse que o melhor lugar para esconder uma mentira é entre duas verdades. Então ele faz uso da verdade para enganar. Então Satanás está dizendo que tudo que o homem tem, ele dá por sua vida. É verdade, queridos irmãos, o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio é a saúde e a vida. Porque até a sua amada família, se você for uma pessoa que estiver em situação de acamado, se você estiver em estado de coma, você não vai desfrutar desse maravilhoso patrimônio que é a família. Então Satanás, que já tinha destruído a família de Jó, ele toca agora num ponto muito sensível. E ele afirma: tudo que um homem tem, ele dá por sua vida. É verdade? Se você conhecer alguém milionário, bilionário, alguém que esteja com a esposa na UTI, com o filho na UTI, esse rico, esse bilionário abastado, daria toda a riqueza para salvar aquele familiar ou a si mesmo? E muitas vezes, eu sei que você conhece muitas histórias, o dinheiro não compra a saúde, o dinheiro não resgata a vida. E mais uma vez, irmãos, o Senhor diz a Satanás: ele está sob o teu poder. Deus está agora dando autorização, permitindo as provações. Eu já falei sobre isso. Deus permite as provações. Deus permite doença. Deus permite doença. Deus quer saber qual é o meu comportamento diante da doença, da enfermidade. Deus quer saber como é que você se comporta se você tiver que parar de trabalhar e parar a sua vida e ficar 6 dias na cama. Somente poupa-lhe a vida, disse Deus a Satanás. Irmãos, isso que estamos comentando funciona exatamente como as ondas do mar. A Bíblia diz que Deus disse para o mar: olha, até aqui virás, daqui adiante não ultrapassarás. As ondas do mar são limitadas pelo próprio Deus. As ações de Satanás sobre a tua e a minha vida também são limitadas por Deus. E Satanás saiu da presença de Deus, no verso 7, feriu a Jó com feridas malignas da sola dos pés até o alto da cabeça. Isso, irmãos, está de acordo com a missão de Satanás.
Jesus diz em João 10 que o diabo só veio para roubar, matar e destruir. E ele sente prazer em ferir a Jó. Ele que não conseguiu ferir a fé de Jó, ele fere o corpo de Jó. E Jó mais uma vez é provado. No verso 8 diz que ele sentou-se na cinza, pegou um caco, quem sabe de telha, não é? De barro, para raspar as feridas. E Jó agora enfrenta uma das piores de suas provações. A sua mulher, a sua esposa, quando vê Jó naquela situação, pergunta para Jó, no verso 9 do capítulo 2, tu ainda te mantens íntegro? Você ainda pretende continuar servindo a esse Deus? Você ainda pensa em ser fiel a um Deus que te tira tudo e também te tira a saúde? E ela dá um conselho maldito. Amaldiçoa ao seu Deus e morra. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Que triste conselho vindo de alguém tão íntimo, da esposa de Jó. Mas Jó, irmãos, é um crente tão centrado na palavra de Deus, e ele, como Paulo, sabe em quem tem crido, que nem o conselho da sua esposa foi ouvido. No verso posterior, no seguinte verso, ele diz a ela: tu falas como uma louca, mulher. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem, não receberemos a desgraça, o mal? E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Deus não foi ofendido. Na sequência da história, no verso 12, a Bíblia vai nos dizer que os amigos de Jó ouviram essa notícia e vieram visitar Jó. Me impressiona, querido irmão, que aqui na minha Bíblia diz, na sua também diz, que eles choraram bem alto quando viram Jó. Na verdade, eles não reconheceram Jó. Jó está num estado deplorável e irreconhecível. E a palavra usada por esses homens que vieram visitar são amigos. Você conhece seus amigos? Jó não foi conhecido de seus amigos. E o verso 13 vai dizer que esses homens fizeram 7 dias e 7 noites de silêncio, porque a desgraça de Jó era profunda demais para falar. O que é que você fala quando vê alguém que está passando necessidade muito difícil? O que é que você fala quando você vê alguém passando uma situação muito complicada? Às vezes é melhor o silêncio. Às vezes nós falamos o que não sabemos, falamos demais, falamos daquilo que não entendemos. Os amigos de Jó fizeram silêncio de 7 dias e 7 noites, e quando falaram, ainda falaram só bobagens, ofenderam a Deus, falaram mal do caráter de Deus. Irmãos, nós temos aqui a conclusão dessa parte da história de Jó. Novamente, no verso 10, Jó reage como da primeira vez. Ele adora, ele louva o Senhor, ele atribui glórias a Deus. Ele crê que Deus é reto. Jó foi acusado de ser um pecador, um errante. Os amigos de Jó insistiram para ele confessar. Confessa o teu erro, alguma coisa você fez, né? Geralmente, quando uma situação dessa ocorre na vida de alguém ou qualquer outra situação, as pessoas fazem 3 perguntas fundamentais. Por que, Senhor? Você já deve ter feito essa pergunta ou ouvido essa pergunta de alguém. E depois as perguntas também: por que eu, Senhor? Primeiro é por quê? E por que eu? Por que não poderia ser outra pessoa para passar por isso? E as pessoas também na atribulação perguntam: onde estava Deus quando aquela criancinha inocente morreu naquele acidente de carro? Onde estava Deus? Essas perguntas, irmãos, elas são muito complicadas, porque elas são perguntas existenciais, elas abalam o cristianismo, elas abalam a fé, elas abalam a sua crença em Deus, a sua fidelidade. A partir de uma pergunta dessa sem resposta adequada, eu já vi pessoas que abandonaram o Senhor, não quiseram mais servir a Deus. Onde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve? É nós que não entendemos o que está acontecendo lá em cima, acima de nós, nas regiões celestiais? Nós não entendemos, não temos nossos olhos para ver isso?
mas pela fé na palavra do Senhor nós cremos que Ele está no comando de nossa vida em todas as situações. Jó foi acusado, Jó chorou, Satanás fez Jó chorar, Jó ficou doente, Jó perdeu tudo, Jó ficou desanimado, de cabeça baixa, Jó enterrou 10 filhos. Mas Satanás não conseguiu fazer com que Jó se desviasse, blasfemasse, apostatasse ou descresse de seu Deus. Queridos irmãos, Satanás sabe que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Satanás sabe que você, por mais fraquinho que seja, vacilante, se você está escondido com Cristo em Deus, ele é incapaz de destruir a sua fé. Pode roubar muita coisa que você tem, mas não roubará o de mais precioso que você possui. Paulo, o apóstolo, entendeu isso e disse: nada nos separará do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Só uma coisa nos separa de Deus: o nosso pecado abraçado e acariciado. Isso pode nos separar. Mas nem a morte, nem a vida, diz o apóstolo Paulo, nem a tribulação, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a fartura, nem a carência, nada pode nos separar do amor de Deus. E a história de Jó é uma prova viva disto, de que alguém que tem a sua confiança depositada no Senhor, na sua palavra, ele não é arrancado dessa fé, ele não é desviado dessa crença por nenhum episódio terreno, humano e muito menos celestial no que diz respeito às hostes das trevas, que a Bíblia diz que Satanás anda ao redor de nós como um leão buscando a quem possa tragar. Mas nem isso é capaz de arrancar a nossa fé. O que acontece, queridos irmãos, na história que estamos analisando, estudando, Satanás sai de cena derrotado. Ele não tem mais coragem de desafiar a Deus. Ele não tem mais coragem de apostar. Deus ganhou a aposta. Jó agora é um troféu nas mãos de Deus. Jó é um exemplo de fidelidade na mais profunda adversidade e provação. E como expressão de sua profunda fé, Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Você é esse tipo de crente? Eu sou esse tipo de crente? Ou estou procurando a Deus enquanto Ele está me abençoando? Quando eu perco o emprego, eu coloco em dúvida a fidelidade de meu Deus? Eu estou servindo a Deus fielmente, felizmente, enquanto as bênçãos estão caindo, mas quando falta algo na minha despensa, a minha fé estremece e eu começo a duvidar desse Deus. Jó ainda disse: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. Jó capítulo 13, verso 15 e 16. Que bom que a história de Jó não termina aqui, e nós não vamos parar por aqui. Depois da prova, você que conheceu o Jó provado, você precisa conhecer também o Jó depois da prova. A Bíblia diz em Salmo 30, eu já citei aqui: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos estudar, vamos conhecer a manhã desse Jó. Eu convido você, para terminarmos essa reflexão que estamos fazendo, a viajar aí na sua Bíblia até o capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó. Nós temos aqui algo incrivelmente impressionante, como toda a história que já estudamos até agora. No capítulo 42 de Jó, no verso 3, Jó vai dizer:
Porque o livro de Jó todo é os discursos de Jó, os discursos do amigo de Jó, todo mundo se pronuncia, todo mundo dá a sua opinião. Jó chega à seguinte conclusão: eu falei o que eu não entendia. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não sabia o que está acontecendo. E no verso 5, Jó vai dizer o seguinte: vejam, irmãos, depois da prova, como é que o propósito de Deus é cumprido numa aprovação? Quando você sai da aprovação vitorioso, você atribui vitória a Deus, aos céus, e você sai enriquecido, você sai um cristão maduro, experiente. Você pode falar de prova, porque você passou, experimentou, é uma experiência de vida. Olha o que Jó vai dizer no verso 5. Eu te conhecia só de ouvir. Veja, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele considera essa experiência cristã, que fez com que Deus o expusesse diante de Satanás. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir. É como se eu nunca tivesse visto a Deus em minha vida, a sua ação. A minha vida religiosa anterior era só de ouvir falar de Deus. E ele diz: agora meus olhos te veem. Você conhece a Deus só de ouvir ou você já tem uma experiência pessoal com Deus? Você crê nos milagres que Jesus fez em todo o Novo Testamento e também no Velho? Ou Deus já fez um milagre na sua vida? Você acha lindo ler uma oração atendida para que uma cura acontecesse na Bíblia? Ou você já orou e Deus respondeu imediatamente a tua oração? Nós precisamos dessa experiência de Jó. Eu te conhecia só de ouvir. Todo o meu relacionamento com Deus em toda a minha vida cristã até agora foi como de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Eu vejo a tua mão, Senhor, sobre a minha vida. Eu vejo a tua mão mesmo na prova. Eu vejo a tua mão mesmo na dificuldade. Eu reconheço o teu cuidado comigo, mesmo nas dificuldades. E no verso 7 a 9, Deus vai dizer: Jó falou a verdade ao meu respeito. Ele me glorificou. E eu quero terminar chamando a sua atenção para o versos 7 a 9 do capítulo 42. Deus se levanta, Deus diz: eu estou irado contigo, falando a Elifaz, o amigo de Jó. Vocês falaram mal de mim, do meu caráter, vocês me representaram mal para Jó. E agora vocês vão fazer o seguinte: levem 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e oferecereis um sacrifício por vós. Jó vai oferecer um sacrifício por você. O meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente aceitarei de Jó, para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falaste a verdade ao meu respeito. Agora você tem um Jó na cinza, todo ferido, no pó, um Jó irreconhecível, e Deus diz: Jó vai orar por vocês. Jó vai interceder para que eu não me ire contra vocês, não leve em conta os seus pecados. E sabe o que acontece? Jó faz isso. O verso 11 a 16. Aqui vai dizer o verso 9. O Senhor aceitou a intercessão de Jó. O Senhor aceitou a intercessão de Jó. Verso 10. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía. Em alguma tradução vai dizer assim: Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava por seus amigos. Jó se esqueceu da sua dor, da sua chaga, esqueceu-se dos seus filhos e começou a orar pela situação espiritual dos seus amigos. Enquanto ele pensava nos outros, Deus resolveu mudar a sua sorte. E o final dessa história é maravilhosa, eu sei que você conhece. O verso 16 diz que depois disso, Jó viveu ainda 140 anos. Nesses 140 anos, no verso 12, vai dizer que o Senhor mudou o último estado de Jó. E o último estado de Jó foi melhor que o primeiro. Ele chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha, Deus devolveu tudo a Jó.
e em toda a terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó. Depois disso, viveu Jó 140 anos, longos anos. Desfrutou da companhia das suas lindas filhas e família. Viveu uma geração que louvou e honrou o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó morreu velho, de idade avançada. Deus ganhou a aposta. Jó deu a volta por cima, ele resistiu à profunda prova. E o nome do Senhor foi glorificado. E Deus deu a ele vida para ele desfrutar das alegrias terrenas. Agora, querido irmão, estamos aqui, eu e você. Cada um de nós pode ser um troféu na vitória de Deus sobre o diabo, porque o diabo está apostando com Deus de que eu não vou conseguir, e de que você vai blasfemar de Deus, que você vai abandonar o evangelho na primeira prova. Satanás está torcendo com os anjos das trevas e apostando que você não vai resistir mais, que você já aguentou muito, que nessa prova você não consegue, você vai blasfemar de Deus, você vai falar mal do evangelho, você vai jogar tudo para cima e vai voltar para o mundo. Mas Deus está na expectativa, porque Ele nos deu condições para isso, nos deu o seu Espírito, nos deu os anjos que acampam ao redor daqueles que o temem, para que a história de Jó se repita conosco. Eu e você agora, é a nossa vez de sermos um troféu nas mãos do Senhor para desmascarar o diabo, esse inimigo vencido. O que é que você vai fazer? O que vamos fazer? A minha sincera oração, querido irmão, você que teve a paciência de ouvir por longos minutos esses pensamentos, é que nos submetamos a Deus todos os dias. Não confiemos no que sabemos, no que podemos fazer ou no que já realizamos para Deus. Mas com humildade, com fé, possamos nos entregar a Deus todos os dias, clamando e confiando de que aquele que começou em nós uma boa obra há de terminá-la. Eu oro por você, eu oro por mim. Eu espero que o Senhor que esteve com Jó nos dê a fé inabalável para suportar todas as situações e, afinal, sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe nesse dia e sempre. Amém.